Boa noite, pessoal. Desculpa aí a demora e esse sai e volta. Tava ali passando o remédio que a Vanessa precisa dar para nossa Liz, que está passando um pouquinho de mal. Mas vamos lá. Que bom que nós estamos aqui hoje conectados. Muito boa noite. Que bom que você se conectou conosco, né? Nós estamos aí impedidos, infelizmente, de estarmos juntos de forma presencial. E isso muitas vezes até traz um esfriamento para o nosso coração, se não houver vigilância. Mas louvado seja Deus, que Deus nos dá esse meio aqui de comunicação, um meio abençoado por Deus, para que a gente esteja junto, para que a gente esteja em comunicação, para que nós possamos continuar caminhando como igreja de Deus, mesmo à distância. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país, eu creio que você saiba. Né? Você deve ouvir os noticiários, né? Deve tomar cuidado com todos os noticiários, lógico, né? Entender o que realmente é verdade, o que não é, mas acima de tudo a gente vê que o nosso país vive um colapso muito grande, né? São mais de 13 mil mortos, milhares de pessoas infectadas pelo coronavírus, estados sofrendo um colapso terrível, gente que está sofrendo muito, né? A área da saúde já está entrando em colapso também, nós estamos vendo isso aqui na nossa própria cidade, Governador Valadares. A gente está vendo já um aumento do número de casos e isso tem assustado muita população, tem assustado muitas pessoas. No meio de toda essa crise, que se torna também uma crise econômica, nós vemos o nosso país também tendo que gastar mais com a área da saúde, gastar mais, investir mais nessa área para o tratamento de várias pessoas que estão passando por esse processo tão difícil. Além disso tudo, nós vemos um cenário muito drástico, né, para muitas pessoas que não conseguem exercer sua profissão, exercer seu trabalho, pessoas que estão sofrendo à medida que essa crise se estende, essa pandemia se estende, e nós precisamos restaurar no nosso coração a alegria de viver, a alegria e a esperança de olhar para o futuro e entender que Deus é o Deus da nossa vida, é o Deus da esperança, é o Deus que pode nos tirar dessa situação tão complexa, tão difícil, tão drástica em que nós estamos vivendo. Outro dia alguém me perguntou: pastor, mas esse tempo vai passar? Vai passar, nós não sabemos quando ele vai passar, quando ele vai acabar. Parece que é um tempo interminável, mas não é um tempo interminável. Nem toda dor é eterna. E nós então vamos orar a Deus e pedir a Deus que nos ajude a saber lidar com essa dor momentânea, com essa crise momentânea, com essa pandemia momentânea que nós estamos vivendo. Nós precisamos orar e falar com Deus: Senhor, nos ajude a lidar com esse momento. Me dê sabedoria para saber viver esse momento. Me dê serenidade para saber passar por esse momento. Pacifica a minha alma, Senhor, para eu conseguir lidar com esse tempo tão difícil. Para eu conseguir conviver com as pessoas, com os meus familiares. Para que eu consiga respeitar aqueles que estão do meu lado, muitas vezes com medo, angustiados, com dores, gente que está sofrendo. Senhor, me ajude a andar ao lado das pessoas que sofrem. Aí eu deixo uma dica aqui para você, ó, esse livro aqui, ó, Lado a Lado. Esse livro aqui fala sobre como amar aqueles que estão sofrendo, né? Esse livro é de Dave Furman, é da editora Fiel, é lado a lado daqueles que estão sofrendo. Uma capa muito sugestiva aqui, ó, uma cadeirinha bonitinha com a cadeirinha faltando os pés aqui se apoiando na outra, né? Fala muito sobre esse apoio que eu e você precisamos dar àqueles que estão sofrendo no período que estão sofrendo e passando lutas e dificuldades. E o nosso país, o nosso Valadares, a nossa igreja tem muitas pessoas passando por períodos de sofrimento, períodos difíceis, tempos de lutas que estão vivendo dentro da família, lutas pessoais, lutas circunstanciais que a vida tem proposto, e esse é o meu convite a você, para que a gente possa levar uma palavra de esperança para o coração dessas pessoas,
uma oração, uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, uma mensagem de força para aqueles ao nosso redor que estão passando tempos difíceis. Vamos tirar um tempo para orar nesse primeiro momento e nós vamos clamar a Deus nesse sentido. Depois nós vamos meditar num texto da palavra de Deus de Eclesiastes capítulo 9. Nós vamos meditar nesse texto que fala sobre a importância, e talvez não parece ser o momento de falar sobre aproveitar a vida, mas esse texto fala que a vida precisa ser muito bem vivida, precisa ser muito bem aproveitada. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesta noite. Nós vamos orar então nesse instante, clamar a Deus por essas causas, pela vida do nosso país, pelas pessoas que estão sofrendo, pelos estados que estão sofrendo aqui no nosso país, que estão passando tempos difíceis, pelas pessoas que não estão encontrando um local no hospital onde ele possa ser ali tratado, internado e ser ali atendido nessas lutas que eles estão vivendo, e que nós também estamos vivendo por aqui também. Nós sabemos que a nossa cidade não tem leitos suficientes para atender a todas as pessoas, e se nós vivermos e já estamos vivendo um grande colapso, nós teremos uma situação bem difícil e bem complicada. Vamos orar nesse instante? Pai querido e amado, nós nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor, pois Tu és o Deus soberano, o Deus de toda esperança, o Deus de toda força, o Deus que nos ama acima de todas as coisas. Ó Deus amado, o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. A Tua palavra diz, ó Deus, que nós valemos muito mais do que as aves, que o Senhor nos amou, ó Deus, a ponto de dar o Seu próprio Filho, ó Deus, para morrer no nosso lugar. Ó Pai Santo, nos ajude, Deus, a entender esse poderosíssimo e grandiosíssimo amor do Senhor, um amor, ó Deus, que não mediu esforços, um amor que não viu barreiras, um amor que superou obstáculos, para nos alcançar, ó Deus, com a salvação em Cristo Jesus. Honrado, glorificado e exaltado seja o Teu nome. Pai Santo, nós estamos aqui diante do Senhor nesse instante e clamamos pelo nosso país, ó Deus, que sofre, ó Pai, com essa pandemia, que sofre com a falta de recursos, que sofre, ó Deus, com a falta de sabedoria, Deus, daqueles que estão muitas vezes, ó Pai, tomando decisões a nosso respeito, e eu clamo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor derrame sabedoria sobre os nossos líderes, derrame sabedoria sobre os nossos ministros, que o Senhor derrame sabedoria, Deus, sobre cada pessoa munido, ó Deus, e que está responsável por tomar decisões sérias nesse nosso país, ajudando-os, ó Deus, a terem direcionamento correto, ajudando-os a tomarem decisões corretas e sérias, Deus, que venha abençoar grandemente a vida do Teu povo, ó Deus, e da Tua nação. Ó Pai Santo, o Brasil é do Senhor, Pai. Por isso nós clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua, ó Deus, pela Tua mão poderosa, vindo nos abençoar, ó Deus, num tempo tão complicado e num tempo tão difícil. Ó Deus Santo, alcance a nossa vida, alcance o nosso coração, nos torne uma igreja mais quebrantada, uma igreja mais comprometida, uma igreja mais próxima e íntima do Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo, uma igreja que está aprendendo a caminhar com o Senhor, ó Deus, e olhar para o futuro com esperança. Ó Pai Santo, nós precisamos muito do Senhor, precisamos muito da Tua intervenção sobre nossa vida, do Teu cuidado sobre nossa vida. Nós precisamos muito, ó Deus, que o Senhor venha com a Tua mão poderosa, com a Tua mão de poder, e que haja, Deus, no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, e traga cura, Deus, traga libertação, traga um tempo novo, ó Deus, de bálsamo do Senhor sobre o povo brasileiro e sobre todo o povo do Senhor espalhado pelo mundo. Ó Pai Santo, nos ajude, nos dê, ó Deus, clareza para compreender a Tua palavra, nos dê entendimento para compreender a Tua palavra, nos dê objetividade, ó Deus, para compreender e praticar o que está nas Sagradas Escrituras. Abençoe cada um dos irmãos, Deus, que estão nos acompanhando agora, através, ó Deus, desse vídeo ao vivo.
peço também pela vida daqueles que vão ver, ó Deus, logo mais, que o Senhor, em nome de Jesus, sustente cada um deles, lembrando, ó Deus, a cada um deles que o Senhor é aquele que está presente na nossa vida, ainda que nós estejamos em nossa casa. Ó Pai Santo, nós precisamos da intervenção do Senhor e do cuidado do Senhor sobre nós. Tenha misericórdia de nós, Deus. Venha ao nosso encontro, segundo a tua graça e o teu amor, em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Meus queridos irmãos, é muito bom nós podermos contar com a ajuda, com a proteção, com o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia Sagrada diz que os discípulos estavam reunidos numa casa, todos com medo, apavorados, depois que o Senhor Jesus havia morrido. E a palavra de Deus nos afirma que o Senhor Jesus, ele entrou naquela casa onde as pessoas estavam com medo e se fez presente ali no meio deles. O Senhor Jesus também, ele se faz presente na nossa casa. Ainda que você esteja trancado em casa em meio a essa pandemia, com medo, apavorado, ainda que você não queira e tenha medo de sair de casa, porque as coisas estão difíceis e nós precisamos desse tempo de isolamento, o Senhor Jesus se faz presente aí na sua casa, Ele se faz presente também na sua vida e Ele traz paz onde Ele se faz presente. Deus abençoe sua querida casa, meu irmão, e te ajude a perceber e sentir a presença de Jesus aí mesmo dentro da sua casa, agora mesmo nesse instante com você. Eu lerei um texto de Eclesiastes capítulo 9, versículo 7 ao versículo 10. A palavra de Deus diz assim para nós: aproveite a vida, coma do bom e do melhor, aprenda a apreciar um bom vinho. Sim, Deus tem prazer no seu prazer. Vista-se toda manhã como se fosse para uma festa. Não economize nas cores e nem nos detalhes. Aprecie a vida com a pessoa que você ama, todos os dias dessa sua vida sem sentido. Cada dia é um presente de Deus. É tudo que se pode receber pelo árduo trabalho de se manter vivo. Portanto, tire o máximo de cada dia. Agarre cada oportunidade com unhas e dentes e faça o melhor que puder e com prazer. É a sua única chance, pois junto com os mortos, para onde você vai com certeza, não há nada a fazer, nem haverá o que pensar. Eu estou aqui com a versão A Mensagem. Essa versão traz para nós uma clareza ainda maior a respeito das Escrituras Sagradas. Esse texto aqui que nós encontramos é o texto de Eclesiastes capítulo 9, que tem como título Aproveite a Vida. Mas não aproveite a vida de qualquer maneira, não aproveite a vida de qualquer jeito, não aproveite a vida de qualquer modo. O texto vai dar para nós algumas direções de como a gente deve aproveitar bem a vida. Primeiro, aproveite a vida. Aí ele diz aqui, comendo do bom e do melhor e aprenda a apreciar uma boa bebida. Ele está dizendo para nós que Deus tem prazer naquilo que nós também temos prazer, principalmente se não é algo pecaminoso. Deus tem prazer quando você se assenta numa mesa e faz uma boa e gostosa refeição e toma uma boa bebida que você gosta, e você aprecia aquilo, e você tem entusiasmo com aquela comida. O texto está dizendo para nós que Deus tem prazer no nosso prazer. Deus, ele se sente alegre, prazeroso com aquilo que também nos traz alegria. Muitas vezes a gente imagina que Deus não tem prazer naquilo que nós temos alegria. Você pode imaginar que por você sair de casa e você jogar um futebol, que é algo que te dá prazer, muitas pessoas vão dizer assim, Deus não tem alegria em ver o seu servo jogando um futebol. Não, muito pelo contrário. O que Eclesiastes está dizendo para nós é que Deus tem sim alegria naquilo que te traz prazer. Principalmente, e lógico, se não for algo pecaminoso.
se for algo decente, se for algo correto, se for algo correto diante de Deus e algo que é verdadeiramente não negligência contra Deus. Comer, beber, e ele diz aqui, coma do bom e do melhor. Ele está dizendo que você deve trabalhar e deve sim, através do seu trabalho, ajudar os necessitados, claro. Mas você deve também aproveitar aquilo que é fruto do seu trabalho para fazer uma boa compra, para comprar um bom alimento, para se alimentar adequadamente, para comer uma boa comida. Ele não está falando aqui de exageros, nem está falando aqui de você ser glutão, nem está falando para você deixar de comer ou comprar o essencial, mas ele está dizendo que você deve comer aquelas coisas que te dão prazer, que te dão alegria, que vão trazer alegria para o seu coração, Talvez você não pode comer algumas coisas porque você tem restrições da sua saúde. Se houver restrições na sua saúde, não coma, limites, siga a recomendação médica. Agora, o texto está dizendo para nós em primeiro lugar, sabe, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à crise, mesmo em meio ao isolamento social, mesmo em meio a situações tão drásticas ao nosso redor, você precisa continuar vivendo, continuar se alimentando, continuar encontrando prazer naquilo que te dá prazer, alegria naquilo que te dá alegria. Muitas vezes, em meio a situações como a que nós estamos vivendo, você se entrega à dor, se entrega aos momentos difíceis, às circunstâncias complicadas, às lutas. Você se entrega de repente e você não consegue ver mais prazer na vida. Então esse texto está dizendo, olha, você está vivo, aproveite a vida, coma do bom e do melhor, aprecie uma boa bebida, porque Deus tem prazer no seu prazer. Nós olhamos para o texto, podemos voltar nossos olhos para o texto, e ele fala de algo tão interessante que me chamou a atenção demais. Eu li esse texto ontem, li hoje, e me chamou muita atenção. Ele vai dizer assim, vista-se toda manhã como se fosse para uma festa. Não economize nas cores nem nos detalhes. Aprecie a vida. Olha como é que é interessante, ele está dizendo que todos os dias, eu e você, deveríamos levantar e procurar nos arrumar e arrumar muito bem, vestir uma roupa bem bonita, ir até o espelho e nos arrumar bem. E ele está dizendo aqui que você precisa se preparar todos os dias ou receber todo dia que você tem de Deus como se fosse um dia de festa, um dia de alegria. Cada novo dia é um dia para eu e você festejarmos. É dia de oportunidade. Como diz as Escrituras para nós, este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. A gente precisa passar a enxergar. Nós precisamos passar a ver cada novo dia como um presente de Deus, como um dia de viver uma festa, como um dia de experimentar aquele dia ao máximo, porque a Bíblia nos diz e a vida nos mostra que a vida passa rapidamente. Por isso, nós devemos aproveitar cada novo dia. O texto continua dizendo o seguinte, aprecie a vida com a pessoa que você ama. Quem é a pessoa que você ama? Eu não estou dizendo só do seu marido, da sua esposa. Quem você ama? As pessoas que você ama, você tem apreciado a vida com elas? Às vezes, alguns de nós apreciamos a vida ao lado de amigos, colegas, gente que faz parte da nossa vida, mas não é pessoa que nós amamos. Gente que dá a vida por nós. Às vezes são pessoas de diversão, mas não são pessoas que andam ao nosso lado. Então, o convite desse texto é apreciar a vida com a pessoa que você ama. Isso, lógico, começa dentro de casa, o marido e a mulher. Marido e mulher precisam apreciar a vida do lado um do outro. Deixar de lado brigas, discussões, intervenções
por causa da casa, por causa da roupa que ficou ali, por causa da toalha molhada, por causa do papel higiênico virado para a parede ou virado para o lado de cá, porque apertou a pasta de dente em cima, ou no meio, ou embaixo. Nós precisamos aprender a apreciar a vida. E quando você coloca tantos pormenores na vida, você não consegue apreciar a vida do lado de quem você ama. O tempo todo será discussões, o tempo todo serão brigas, o tempo todo serão intervenções, palavras rudes, palavras duras, palavras difíceis. Apreciar a vida do lado de quem a gente ama, às vezes não tem espaço para você ficar o tempo todo tentando corrigir quem está do seu lado, tentando colocar ele num rumo ou numa forma que você criou, uma forma que é sua. Outro dia eu ouvi uma palavra muito interessante do Augusto Cury. Ele diz o seguinte: a pessoa que vira e fica falando assim que quem está do lado dele, quem mora junto com ele, quem vive junto com ele, é uma pessoa muito ruim, ele precisa pensar um pouco no que ele está falando, porque essa pessoa muito ruim foi escolhida por você, para viver do seu lado, você que escolheu. Então você não deve ser uma pessoa tão boa assim, sabe? Apreciar a vida do lado de quem a gente ama, às vezes não tem espaço demais para você tentar colocar o outro dentro da sua forma. Aprecie a vida com a pessoa que você ama. Aí ele diz mais, todos os dias dessa sua vida fugaz, sem sentido. Você já parou para pensar em algum momento e ficou imaginando que a vida estava meio sem sentido? A gente nasce, cresce, amadurece, envelhece, morre. De repente você olha para a vida e fala assim: a vida é sem sentido. Aí ele diz, aqui nesse texto, que você tem que apreciar a vida com quem você ama. É assim que a vida vai ganhar algum sentido. É assim que a vida vai ter algum tipo de direção. É assim que a vida ela vai ganhar foco. Quando você vive a vida do lado de quem você ama e você aprecia a vida do lado de quem você ama, todos os dias, você todos os dias tem a oportunidade de sonhar junto, de planejar junto, de ter um direcionamento junto, de olhar para o mesmo foco, de muitas vezes estar desanimado e o outro te animar. Eu sei que algumas pessoas que moram sozinhas ou moram com os filhos, você precisa apreciar a vida do lado de quem você ama, são seus filhos, são as pessoas que estão do seu lado, são aqueles que estão próximos de você, os netos, quem tem aí os seus netos sempre por perto. Aprecie a vida. O texto continua e ele vai dizer o seguinte para nós: olha que coisa linda, cada dia é um presente de Deus, é tudo o que se pode receber pelo árduo trabalho de se manter vivo. Olha, o texto está dizendo para nós que cada dia é um presente de Deus. Aproveite os presentes de Deus. Esse ano, você está aí desde janeiro. Nós estamos chegando na metade do mês de maio. Algumas pessoas têm dito que parece que está passando muito devagar. Mas maio começou outro dia. Nós já estamos na metade de maio. Nós já vivemos muitos dias desse ano. Estamos quase chegando ao meio do ano. Talvez você vai se assustar, porque nós estamos chegando quase ao meio do ano e você possa dizer assim: nossa, mas parece que esse ano começou ontem. Talvez você esteja torcendo para o ano acabar logo, pensando que todo sofrimento, isolamento, as dores, as tristezas desse ano também passarão logo. Mas nem sempre é assim. Cada dia é um presente de Deus. Cada dia é um presente de Deus. Olha que coisa interessante. O mesmo Deus que diz para mim e para você que basta ao dia o seu próprio mal, é o Deus que diz para nós que cada dia é um presente de Deus. Cada dia tem o seu próprio mal, mas cada dia também tem suas boas notícias.
Vai me dizer que você não recebeu nenhuma boa notícia hoje. Talvez você só olhe para as más notícias, mas você provavelmente recebeu alguma boa notícia hoje. Nós, muitas vezes, supervalorizamos as más notícias. As más notícias, muitas vezes, nos massacram, nos castigam, nos deixam nocauteados no chão. As más notícias, muitas vezes, batem forte em nós e nos deixam tontos. Não é verdade? Mas e quando as boas notícias chegam? Elas deixam a gente também contente, estonteante, feliz. Nós celebramos as boas notícias da forma correta? Quantas vezes as boas notícias chegam e a gente só diz assim: muito bem, que bom. Que bom. Aleluia. E quando as más notícias chegam, a gente supervaloriza elas. A gente chora, a gente xinga, fala mal, grita, se apavora. Mas quando chegam as boas notícias, a gente precisa aprender a festejá-las, a agradecê-las. A vida é um presente de Deus, e esse texto está dizendo: cada dia é um presente de Deus, por isso celebre-o. Celebre-o como um presente de Deus. Aí ele vai continuar, e já caminhando para o seu final, e diz para nós assim: se cada dia é um presente de Deus, se você precisa aproveitar a vida, se você tem que se vestir todos os dias como se fosse para uma festa, se você precisa apreciar a vida com quem você ama, portanto, olha o que o texto diz: tire o máximo de cada dia. Gravou? Tire o máximo de cada dia. Sugue de todo o dia que você tem, das 24 horas que você tem, sugue desse dia o máximo que você puder. É natural alguém, ou é bom a pessoa dormir quantas horas de sono? A ciência diz que o ideal é de 6 a 8 horas de sono. Esse texto está dizendo para nós o seguinte: aproveite ao máximo suas 6 ou 8 horas de sono. Se você acordar um pouquinho antes da hora, olhar no relógio assim, é como se o texto estivesse dizendo para você assim: aperta o soneca e dorme um pouquinho mais. Não para atrasar, não. Não é para atrasar para ir para o trabalho, nem atrasar para ir para a consulta, nem atrasar para fazer os preparativos do lar, não é isso não. O que o texto está dizendo é para você aprender a aproveitar o máximo de cada dia. E aproveitar o máximo de cada dia também está em aproveitar o máximo do seu sono, do seu descanso. Às vezes você e eu teremos que ser teimosos na cama. Eu muitas vezes acordo bem cedo. Hoje mesmo, nessa madrugada, eu acordei, era 3h30 da manhã e não estava com sono. Então eu fui, dei uma olhada na minha filha, dei uma olhada na minha esposa, bati o meu joelho no chão e orei a Deus. Falei: Senhor, me ajuda a voltar a dormir. Eu preciso descansar, Senhor. Eu preciso acordar hoje às 6 horas da manhã, Senhor. Eu tenho ainda 2h30, Pai. Me dá condição de dormir um pouquinho mais. Aproveite o máximo de cada dia. Esse texto está falando para nós que aproveitar o máximo de cada dia, sabe o que envolve? Você ter tempo para sentar numa mesa, para apreciar o almoço que você vai comer. Para você comer sem ser um ambiente de estresse. Para você mastigar a comida, saboreando a comida e aproveitando ao máximo o alimento que está diante de você. Aproveitando ao máximo o alimento que Deus te deu. O café da manhã que Deus te deu. Aproveitar ao máximo o horário de almoço que você tem. Seja ele de 1 hora, de 2 horas de almoço. Aproveitar ao máximo o seu horário de almoço. Descansando no horário de almoço. Aproveitar ao máximo o seu dia.
quando você se sentar para ler as Escrituras, que você possa abrir a Bíblia para ler e você possa aproveitar ao máximo a leitura da Bíblia. Extrair do texto bíblico o máximo que você puder de aprendizado. Que quando você se ajoelhar para orar, você ore e aproveite ao máximo o tempo de intimidade com Deus, o tempo de oração, o tempo de compromisso com Deus. Que você, casado, quando for ir sentar para namorar um pouco, para bater um papo com a sua esposa, você aí que for bater um papo com o seu marido, você aproveite esse tempo ao máximo. Você ouça como foi o dia dela, você ouça como foi o dia dele, que você aprecie esse tempo de estar juntos, porque hoje é o dia que é um presente de Deus. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos vivos, mas nós não sabemos. Por isso, aproveite ao máximo o dia de hoje. Aproveite ao máximo a oportunidade que Deus te dá agora, no momento de hoje, no momento de agora. O texto então diz para nós, encerrando: agarre cada oportunidade com unhas e dentes e faça o melhor que puder e com prazer. Essa é a sua única chance. Sabe, meus queridos irmãos, a vida só é vivida uma vez. Depois daqui, nós teremos a eternidade com o nosso Deus. Aqueles que morrerem em Cristo Jesus terão a eternidade. A vida, ela é vivida só agora, nesse instante. Como disse um excelente professor que eu tive no seminário, o reverendo Ludigero, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele ainda durante um ano, ele falava o seguinte: a vida, ela é de um respirar ao outro. Faz aí um teste na sua casa, agora. Isso é a vida. E ele então diz: nós vivemos de um fôlego ao outro. E quem nos sustenta de um fôlego ao outro é Deus. E Ele está te dando cada fôlego desse como um presente precioso dele. Por isso, meu querido irmão, eu gostaria que você ficasse atento a essa palavra de esperança. Aproveite a vida. Você está vivo, agradeça a Deus. Agradeça a Deus a oportunidade de viver o dia de hoje. Talvez o seu dia hoje foi um dia difícil, complicado, como foi para a minha família. Hoje nós enterramos um tio nosso, uma pessoa queridíssima, super engraçado, um camarada feliz da vida, contente. A vida às vezes nos proporciona isso. Momentos de tristeza, momentos de angústias, momentos de dor. E o nosso dia começou assim, foi bem cedo. Mas ele não precisa terminar dessa forma. Nós podemos olhar para o nosso dia e para o nosso futuro com esperança. E entender que Deus é o Deus da esperança. Deus é o Deus que nos garante um futuro. Lá em Tiago, a palavra de Deus vai dizer: amanhã, se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. A oportunidade que Deus nos dá é agora. Por isso, aproveite o seu dia. Tire o máximo do seu dia. Aproveite cada oportunidade que Deus te dá para fazer o seu melhor. Viva a vida apreciando a vida do lado de quem você ama. Às vezes você fica apreciando a vida do lado de gente que nunca te amou, de gente que não quer o seu bem, de gente que nunca quis que você fosse melhor na vida. Por isso, valorize aqueles que torcem por você, aqueles que te amam, aquelas pessoas que estão do seu lado nos momentos mais complicados e difíceis da vida. Aprecie a vida. Mas esse texto aí, para a gente encerrar e fazer um trocadilho, esse texto está dizendo: aprecie a vida, mas não é com moderação não, aprecie a vida ao máximo. Aprecie a vida ao máximo. Gravou?
Existe uma propaganda aí que diz: aprecie com moderação, porque é algo que pode te fazer mal, é a bebida alcoólica. Mas aqui não. O texto está dizendo para nós assim, ó: aprecie a vida ao máximo, desfrute da vida o máximo, aprecie daqueles que te amam e estão do seu lado ao máximo. Curta a sua vida, a sua casa, a sua família ao máximo. Aproveite aqueles que estão ao seu redor, que são seus, ao máximo. E aqui ficou uma palavra para você, que faz parte da igreja presbiteriana Monte Sinai e talvez de outras igrejas também. Deixa uma palavra para você aí, que faz parte de outra igreja. Aproveite a igreja que você faz parte ao máximo. Aproveite da companhia dos irmãos ao máximo. Ninguém imaginava que nós estaríamos distantes, não é verdade? E talvez você começou o ano de 2020 sem aproveitar ao máximo tudo que a igreja te oferecia. Talvez você passou de janeiro até agora sem aproveitar ao máximo as reuniões de oração, os estudos bíblicos, os estudos de escola bíblica dominical, os cultos dominicais, as reuniões de grupo de crescimento, os encontros das sociedades, das mulheres, homens, jovens, adolescentes. Talvez você veio desde janeiro sem aproveitar ao máximo a igreja onde Deus te colocou, sem sugar ao máximo do aprendizado do pastor que Deus te deu. Mas Deus está falando para você hoje: aprenda a apreciar ao máximo aquilo que você tem. É chegar em cada oportunidade de culto, de adoração e fazer o seu melhor e desfrutar do seu melhor e distribuir o seu melhor. Quantas vezes você, desde o início do ano, talvez passou desde o início do ano negando um abraço, negando um sorriso, negando um boa noite, uma boa tarde, um bom dia. E aí, meu irmão, como você está? Que bom que você está aqui. Talvez desde janeiro você vem se resguardando, ficando distante das pessoas, sem querer abraçar as pessoas. Mas de repente, agora chega um tempo onde você não pode abraçar todos que você quer mais. Você não pode mais dar boa noite à vontade para todo mundo, estar próximo de todo mundo. Por isso que o texto de Eclesiastes está dizendo: aproveite ao máximo. Em último lugar, para a gente encerrar esse tempo, aproveite ao máximo a salvação que Deus nos dá em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, para que nós possamos desfrutar da vida. Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a vida dele nessa terra, para nós desfrutarmos da vida nesta terra, para nós desfrutarmos ao máximo do tempo que nós temos. E sabe do que mais? O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você que a gente precisa viver. A morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário é para que você e eu vivamos melhor neste mundo. E não só nesse mundo, é claro, para que a gente tenha eternidade com o nosso Deus. Sabe, meu querido irmão, aproveite ao máximo a salvação de Deus em Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você possamos desfrutar de uma vida melhor nesta terra. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós possamos edificar uns aos outros. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós possamos fortalecer uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros, ser bênção na vida uns dos outros. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós cresçamos na presença dele como seres escolhidos por Deus, cresçamos espiritualmente naquele que é o cabeça da igreja, para que nós possamos desfrutar de todos os benefícios espirituais que Deus nos deu. Você tem aproveitado ao máximo?
a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e tudo que Ele nos garantiu através daquela cruz, e tudo que Ele nos garantiu através daquela morte sangrenta, através daquela morte tão dura, tão difícil. A Bíblia Sagrada diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Às vezes você não tem desfrutado de paz. Você não tem encontrado paz porque você acha que não está perdoado, que não foi perdoado. Mas a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor Jesus Cristo. Vamos tirar um tempo para orar e buscar o nosso Deus e clamar a Ele para que a gente aprenda a aproveitar a vida ao máximo. Pai santo e querido, nós agradecemos, ó Deus, a oportunidade que o Senhor nos dá agora de buscar a Tua presença e de falar com o Senhor e de ouvir a Tua palavra. Ó Pai Santo, nos ensine e nos ajude a aproveitar a vida, Deus, ao máximo, a desfrutar da vida do lado daqueles que nós amamos, Deus, a entendermos que todo dia é um presente que o Senhor nos dá e nós devemos desfrutar dele, ó Deus, fazendo o nosso melhor, nos vestindo com o melhor e entendendo, Pai, que este dia é o dia que o Senhor já fez e devemos nos alegrar nele. Ó Pai Santo, reveste o nosso coração dessa verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a aproveitarmos ao máximo, Deus, tudo que o Senhor colocou à nossa disposição. Hoje, Deus, o que nós temos à nossa disposição são a Tua palavra, os nossos irmãos, ainda que à distância, através das redes sociais, as mensagens, ó Deus, que a gente tem ouvido. Ajuda-nos, ó Deus, a aproveitarmos ao máximo esse tempo, para crescermos na Tua presença, para sermos bênção na vida dos outros, Deus. Pai Santo, vá de encontro a cada coração, a cada pessoa que tem sofrido, a cada pessoa que tem passado tempos, ó Deus, complicados e difíceis. Alcance, Deus, cada vida, para a honra, glória e louvor do Teu santo e bendito nome. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer aqueles que são membros da Igreja Monte Sinai, que estão aqui presentes com a gente de forma online. Em especial, agradeço aí aos nossos presbíteros que estão aí nos assistindo na live. E mando um abraço para o presbítero Christian, que está lá do outro lado, né, do oceano, está lá em Guiné-Bissau. É o nosso missionário, presbítero missionário, que está nos acompanhando ao vivo aí também. Está distante, mas está perto. A tecnologia é uma bênção sem fim. Mandar um abraço especial para a dona Dionísia, que está nos acompanhando desde das primeiras apresentações aqui, né, das primeiras palavras. Né? Deus abençoe muito ricamente a sua vida, dona Dionísia, né? Que nós estamos orando aí, né, pela vida da senhora, pelos pedidos de oração que a senhora tem feito. Deus continue abençoando. Mandamos um abraço também aí para a casa do presbítero João, né? Que o consolo de Deus continue alcançando o coração dele, da dona Mariloma, da Gilsara, da tia Marta, da tia Anita, né? Com essa perda tão difícil que nós tivemos ainda ontem. Que Deus possa continuar sustentando aí a casa de cada um dos nossos irmãos, né? Ajudando. A Aparecida também, ó, foi vizinha nossa há muito tempo. Manda um abraço aí para os nossos amigos aí, viu, Aparecida? Deus continue abençoando, ela está morando em outra cidade. Deus possa abençoar ricamente sua vida, sua família. Já esteve nos visitando muitas vezes, agora nos acompanha de longe. Né? O presbítero Valdir está nos acompanhando, a Ivani, o Edson, o diácono Edson, coisa boa, a dona Gislene, né? O diácono Flávio sempre está nos acompanhando, a Jéssica, Delaina, Rose, um abraço aí para a Rose, para o seu Alci, né? Todo mundo, gente nossa, gente assim de casa, né? Que nos ama demais. O Vitor e a Fernanda está aí nos acompanhando, já mandou uns 4, 5, 6 coraçãozinhos aqui para a gente aqui. Né, coisa boa, né? Nós temos aí também a Daiane que está nos acompanhando. Daiane, coloca o Jefferson na regulagem aí para nós, tá bom? Coloca ele para ficar na regulagem certinha, né? Que Deus continue abençoando, né? Aqueles irmãos que estão mais longe, né? Igual a Edilane está longe, né? Lá no bairro Penha,
mas está conseguindo nos acompanhar. Olha que bênção, né, Edilane? Não está precisando passar pelo estradão, não está precisando gastar combustível, nem o Luiz te trazer aqui na igreja. Olha que bênção, né, Edilane? Bênção de Deus poder acompanhar a igreja do Senhor, ainda que de longe. O Vinícius também está nos acompanhando lá em Imperatriz, Maranhão. Olha que bênção. Gente que está longe de nós, está nos acompanhando também. Manda um abraço aí, viu, Vinícius? Para o presbítero Walter, para a Mariinha, para o Gui. E fala com a Mariinha que a gente está com saudade dela e saudade daquele biscoito, né? Aqueles pãezinhos que ela faz maravilhosos. A Tainá está aí, né? Entrou agorinha mesmo, ou já estava assistindo, eu não vi, né? Deus abençoe sua vida, Tainá, a vida aí do Miguel, do Neto, seu Isaías, Dona Osânia, bênção de Deus, né? Muito obrigado, irmãos. Tem também gente aqui, ó, está nos acompanhando pelo Facebook, o Nicolas Sade Bento. Deus continue abençoando ricamente sua vida, viu, meu querido irmão? Continua nos acompanhando aí, é bênção de Deus. Meus irmãos, saudade demais de todos. Nós esperamos que em Deus e na vontade de Deus e dentro daquilo que Deus quer, em breve nós estejamos juntos novamente, tá? Por enquanto, a gente está assim, ó, conectados. A gente vai continuar fazendo aqui as nossas lives e continuar por perto dessa forma. Se você estiver precisando de uma ajuda, de uma força aí, né? Estiver precisando de algo em especial aí, por favor, nos avise, viu, queridos irmãos? Né, avisa a nossa junta diaconal que a gente vai tentar alcançar a vocês, tá bom? Dentro da sua necessidade. E no mais, cuide-se, se precisar sair de casa, que você possa usar aquilo que é necessário, né, para que você se cuide, use aí a sua máscara, né, carregue aí o seu vidrinho aí de álcool em gel, só saia se tiver necessidade, né, quando voltar para casa, cuide-se também, para você não levar nenhum tipo de impureza para dentro do seu lar, né? Eu tenho a máscara que eu ganhei da Dona Gislene, né? Tem a máscara que eu ganhei aí da Lucimar, tem máscara lá na nossa igreja, várias pessoas mandaram máscara, tem aqui, ó, máscara que eu carrego. A gente está fazendo já assim, uma coleção de máscaras, né? Toda vez que chega da rua, lava, né? Coloca ali para secar, passa um álcool de novo e prepara. Cuide-se, nós precisamos nos cuidar e fazer a nossa parte com sabedoria e entendimento. Um grande abraço a todos, foi muito bom estar junto com os irmãos. Em breve nós estaremos juntos de novo, né, para nós termos esse tempo aqui. Não só estaremos juntos nas terças e nas quintas, quem sabe amanhã a gente consegue ter uma live aqui rapidinho, para bater um papo, para ter um tempo de oração. Quem sabe no sábado a gente retorna de novo, né? E domingo de manhã e domingo de noite, certamente nós estaremos juntos, se Deus quiser. Um grande abraço e até mais.